atravessava um regato no quartal e escutava lá no mato o canto triste do mar. Cabocla, demônio mau, sou triste como urutau. Cabocla, demônio mau, sou triste como urutau. Há muito tempo lá nas moitas das taquaras, e das coivaras não te vejo no passar. Todos os dias no verão, mas à noite eu te canto uma toada lá debaixo do Indaiá. Vem cá, cabocla, vem cá, rainha de Caxangá. Vem cá, cabocla, vem cá, rainha de Caxangá. Noite santa do Natal na encruzilhada, te esperei e descantei até o romper da manhã. Quando eu saía do arraial, o sol nascia, lá na grota já se ouvia pipiando Jaçanã. Cabocla, flor da manhã, sou triste como a cauã. Cabocla, flor da manhã, sou triste como a cauã. Vinha trotando pela estrada na bugica, vi te embaixo, noite seca, conversando com Manuel. Senti caboclo estremecer dentro do couro, arrelinhado, trabalhando o coração do meu quiser. Cabocla, ainda tenho fé de fazer fidal Manuel. Cabocla, ainda tenho fé de fazer fidal Manuel. Quando subo pela caminheira como a onça, mais mateiro, mais ligeiro por agir. Eu faço tudo, só não faço eu me querer. Teu coração mais boiçoso do que o sazimeiro. Pro que te fez Deus, pro que na contas produzir bem. Pro que te fez Deus, pro que na contas produzir bem. Mas quando eu canto na viola, a natureza, tu não vê como a tristeza me põe triste, jururu. Assim eu canto a minha doce quando a noite vem fechar todas as flores e abre a flor do Ibiruçu. Cabocla, o demônio é sul, ó Frodo em Biruçu. Cabocla, o demônio é sul, ó Frodo em Biruçu. A conferência está sendo realizada pelo Sistema Integrado de Bibliotecas da USP, com a organização da Universidade do Minho, da Fundação para a Computação Científica Nacional e da Fundação para a Ciência e a Tecnologia do Ministério da Educação e Ciência de Portugal, e pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia e o Sistema Integrado de Bibliotecas da USP. O evento conta com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. O objetivo do evento é promover o compartilhamento, a discussão, a geração e a divulgação de conhecimentos, práticas e pesquisas sobre acesso aberto em todas as suas dimensões e perspectivas, servindo de catalisador à disseminação de políticas, pesquisas e desenvolvimentos na área. Registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades: Regina Fazioli, da Biblioteca Virtual do Governo do Estado de São Paulo. Doutora Flávia Maria Bastos, diretora da Coordenadoria de Bibliotecas da Unesp. Professor Dr. Pedro Puntoni, presidente do Conselho Supervisor do CIB-USP. Senhora Roseli Fávero, diretora da BVS e FAPESP. Senhora Valéria dos Santos Martins, vice-diretora do Sistema de Bibliotecas da Unicamp. Regina Célia de Souza, presidente do Conselho Federal de Biblioteconomia. Professora doutora Gláucia Pastore, pró-reitora de pesquisa da Unicamp. Senhor Abel Parker, diretor do Cielo.
Flávia Maria Bastos, coordenadora da Coordenadoria Geral de Bibliotecas da Unesp. Cristiane Camisão, presidente do CRB 8, São Paulo. Convidamos para compor a mesa a professora doutora Thelma Maria Zorni, pró-reitora de graduação da USP, representando o magnífico reitor da USP, professor doutor João Grandino Rodas. Excelentíssima professora doutora Thelma Maria Zorni, neste ato representando o nosso reitor. Excelentíssimo engenheiro João Nunes Ferreira, membro do Conselho Diretivo da Fundação para a Ciência e Tecnologia de Portugal. Excelentíssimo professor Dr. Rui Vieira de Castro, vice-reitor da Universidade do Minho de Portugal. Excelentíssima professora doutora Maria Carme Ronce de Carvalho, coordenadora geral de pesquisa e produtos consolidados do Instituto Brasileiro de Informação e Ciência e Tecnologia, membros dessa mesa de abertura, meus cumprimentos. Excelentíssima professora doutora Gláucia Maria Pastore, pró-reitora de pesquisa da Unicamp, coordenadora dos trabalhos da Comissão de Pesquisa NUSC-UROESP, neste ato representando o reitor da Unicamp, em nome de quem saúdo todas as demais autoridades presentes. Excelentíssimo professor Dr. Pedro Pontoni, em nome de quem saúdo todos os demais professores da USP e representantes de sistemas de bibliotecas aqui presentes. Excelentíssimo professor Dr. Sergei Barinov, do Instituto Central de Matemática e Economia da Academia de Ciências da Rússia, em nome de quem saúdo todos os convidados e palestrantes aqui presentes. Prezados participantes da 4ª Confoa, senhoras e senhores, boa noite a todos, é um prazer recebê-los. É com muita honra e imensa alegria que recebemos na Universidade de São Paulo, mais especificamente no Sistema Integrado de Bibliotecas da USP, as atividades da 4ª Conferência Luso-Brasileira sobre Acesso Aberto, e em especial nessa nossa nova morada, que embora ainda não totalmente pronta e concluída, já se abre para acolher discussões e reflexões científicas e culturais em um tema tão relevante e oportuno como esse. A Conferência Luso-Brasileira sobre Acesso Aberto é um encontro científico de diversos setores relacionados com a questão do acesso aberto e disseminação da informação e produção científica das instituições de ensino superior, que é o Instituto Brasileiro de Informação e Ciência e Tecnologia, órgão do Ministério de Ciência e Tecnologia do Brasil, a Universidade do Minho e a Fundação para a Ciência e Tecnologia de Portugal. O evento, realizado anualmente e de forma alternada em ambos os países, esse ano concedeu à Universidade de São Paulo o privilégio de hospedá-la e coube ao Sistema Integrado de Bibliotecas da USP a sua realização. Trata-se de um evento de extrema relevância que, em longo prazo, visa a criação de massa crítica e a geração de políticas públicas sobre o acesso aberto, instrumentalizando também a tomada de decisões institucionais em relação à promoção do acesso à informação e ao conhecimento gerado pelas pesquisas científicas e acadêmicas no país e em Portugal, extrapolando seus resultados, inclusive, para outros países. Tem como objetivo promover o compartilhamento, a discussão, a geração e a divulgação de conhecimentos, práticas e pesquisas sobre o acesso aberto em todas as suas dimensões e perspectiva, servindo de catalisador à disseminação de políticas, pesquisas e desenvolvimento na área. Visa também estimular o envolvimento de pesquisadores, docentes, administradores, estudantes, profissionais e políticos, promovendo maior disseminação, penetração e articulação entre esses atores e o tema do acesso aberto na comunidade luso-brasileira. Esse momento é propício para a discussão do tema, considerando o movimento mundial em prol de políticas públicas e institucionais de acesso aberto, que tem mobilizado governos, agências de fomentos e universidades em diversos países, mas especificamente para o Brasil, que vive hoje duas grandes e relevantes situações, ele é de extrema importância. De um lado, nós temos no Brasil
a revisão e atualização da sua Lei de Direitos Autorais, buscando exatamente a legalização das atividades bibliotecárias como bem público e social, e, de outro lado, a discussão e proposição de decretos-leis visando oficializar o acesso público e aberto a resultado de pesquisas derivadas de financiamento público. Tais discussões estão ocorrendo em diversos níveis, locais, estaduais e federais, bem como nas universidades e agências de fomento. O acesso aberto representa uma ruptura no antigo paradigma de restrição e falta de visibilidade à produção científica. Preconiza-se que tanto a comunidade científica, como os governos devem fazer esforços para que o conhecimento científico veiculado, principalmente em artigos de periódicos, seja disseminado de forma ampla e restrita. Hoje, pesquisas já comprovam que os artigos científicos publicados de forma aberta recebem, em média, 8% mais citações do que os restritos, e em países em desenvolvimento, como o Brasil, Argentina e Rússia, esse percentual chega a 25%. No Brasil, as iniciativas em torno do movimento do acesso aberto ganham adeptos dia a dia, a partir de políticas apoiadas pelo Ministério da Ciência e Tecnologia por intermédio do IBICT. Do ponto de vista das políticas públicas e nacionais, portanto, destaca-se o projeto de lei número 387 de 2011 de acesso aberto, que dispõe sobre o processo de disseminação da produção técnico-científica pelas instituições de ensino superior no Brasil e da outras providências. No estado de São Paulo, destaca-se o esforço realizado em prol do acesso aberto à informação a partir do projeto de lei que institui a política de recursos abertos, que, apesar de ter sido vetada neste momento por motivos procedimentais, representa mais um esforço coletivo, um avanço nesse esforço. A própria FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, vem apoiando o portal Cielo já há muitos anos, contribuindo sobremaneira nesse esforço coletivo. Políticas institucionais têm sido adotadas por diversas instituições de ensino superior, tais como a Universidade Nacional de Brasília, a Universidade Federal da Bahia, a Fiocruz, além da própria Universidade de São Paulo, que, a partir da Resolução 644, de 22 de outubro de 2012, o ano passado, estabeleceu as diretrizes e procedimentos para promover e assegurar a coleta, tratamento e preservação da produção intelectual gerada em suas unidades, bem como sua disseminação e acessibilidade para a comunidade. Nesse sentido, verifica-se que o tema da quarta Confoa está em total sintonia com o nosso contexto atual. E isso vem se refletindo, inclusive, no aumento paulativo das participações no evento. Suas edições anteriores, realizadas em 2010, 2011 e 2012, reuniram quase 700 participações. Para esse ano, 2013, tivemos a inscrição de 385 participantes e a proposição de 89 trabalhos entre comunicações e pôsteres. Dentre os trabalhos que serão apresentados, além de autores do Brasil e de Portugal, teremos a presença de representantes de Moçambique, Espanha e várias discussões abrangendo também a África lusófona, englobando Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe. Teremos 3 mesas redondas com convidados internacionais sobre os temas políticas públicas de acesso aberto, direitos autorais e acesso aberto, ciência aberta e a gestão de dados de pesquisa. No 4º e último dia do evento estão programadas 5 oficinas visando o aprofundamento de temas específicos. Dessa forma, temos confiança de que a quarta Confoa oferecerá diversas oportunidades de reflexão sobre o movimento de acesso aberto e suas repercussões para a sociedade, em especial para o universo acadêmico, contribuindo para a difusão das ideias e promoção do conhecimento científico, tecnológico, artístico e cultural. Dessa forma, agradeço novamente a presença e participação de todos e nós vamos passar, então, a palavra, antes de passar para a professora Thelma, para os demais membros da comissão organizadora que fazem parte do Confoa.
Então, eu passo inicialmente a palavra para a professora doutora Maria Carme Ronce de Carvalho, coordenadora geral de pesquisas e processos consolidados do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia do Brasil. Posteriormente, para o professor Rui Vieira, eu já vou anunciar que o microfone já vai. Já estou saindo da formalidade. Mas eu acho que assim a gente já leva o microfone, tudo bem? Então, depois para o professor Dr. Rui Vieira de Castro, o vice-reitor da Universidade do Minho, e finalmente ao engenheiro engenheiro João Nuno Ferreira, membro do Conselho Diretivo da Fundação para a Ciência e Tecnologia, né, mudou o nome, todas as instituições parceiras do 4º Confoa, e posteriormente para a professora Thelma, nossa pró-reitora. A todos, em nome da doutora Cecília Leite Oliveira, diretora interina do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, eu gostaria de dar as boas-vindas aos participantes e à mesa, a quem, cumprimentando a professora Sueli Mara Ferreira, organizadora e realizadora dessa 4ª Confoa, eu cumprimento os demais membros da mesa. A ideia da Confoa, como foi bem explicado pela Sueli, surgiu a partir de um memorando de entendimento entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Portugal e o Ministério da Ciência e Tecnologia do Brasil, em 2009. Coube ao Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia executar as ações ou as iniciativas que derivaram desse memorando de entendimento relativas às ações de acesso aberto. Dentre essas ações, talvez o Confoa seja o mais conhecido. Nós já estamos na 4ª edição, com grande sucesso. Na terça-feira, vamos ter o anúncio de onde será realizado em Portugal, né, o 5º Confoa, em 2014. E eu gostaria de destacar uma outra ação de acesso aberto mencionada no memorando de entendimento, que é a integração do Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal e o Portal Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia em Acesso Aberto, que é uma iniciativa do IBICT. O Portal Brasileiro ele foi lançado no ano passado, em 2012, em outubro, numa segunda versão mais atualizada do que a que tinha sido lançada anteriormente. E hoje nós já temos cerca de 800 mil registros brasileiros e portugueses já integrados nessa grande iniciativa capitaneada ou mencionada pelo memorando de entendimento. Eu falo do Portal Brasileiro porque ele desencadeou uma série de outras ações ou iniciativas do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia para que esse portal viesse a ser concretizado. Toda a ação iniciada em 2002 com a criação da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, hoje se encontra integrada a este portal. As iniciativas apoiadas pela FINEP posteriormente, com apoio à criação de revistas eletrônicas por meio do Sistema Eletrônico de Revistas Científicas, o CER, e o Portal Cielo, hoje se encontram integrados, as revistas e os artigos se encontram integrados também no Portal Brasileiro de Acesso Aberto. A outra iniciativa, já também apoiada pela FINEP, de conhecimento de praticamente quase todos, são os repositórios institucionais. Hoje nós temos cerca de mais de 60 repositórios institucionais nas várias instâncias, tanto de centros de pesquisa quanto de universidades, e estamos integrando hoje, né, mais um, que é o portal da USP e do CROESP, na verdade. Então, isso vai enriquecer enormemente o portal brasileiro
E eu queria, então, agradecer mais uma vez a candidatura da USP e a realização desse evento, em nome do IBICT, em nome da diretora interina, e desejar um bom evento, sucesso a todos, e muito obrigada. Boa noite. Muito boa noite a todos e a todas que estão nesta sala. Quero começar por cumprimentar os membros da mesa, a professora Telma Zone, pró-reitora da USP, e que se encontra aqui em representação do Sr. Reitor, a professora Sueli Ferreira, presidente da comissão organizadora da 4ª Confoa, a professora Maria Carmen Roncido Carvalho, do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, o engenheiro João Ferreira, membro do Conselho Diretivo da Fundação para a Computação Científica Nacional de Portugal. Naturalmente, quero cumprimentar as pessoas todas que também aqui se encontram. Algumas palavras que eu gostaria de dizer muito a partir da experiência da minha universidade. É a partir desse ponto de vista que eu vou orientar esta intervenção. Tenho hoje, com esta sessão, início a 4ª Conferência Luso-Brasileira sobre Acesso Aberto, um evento que se vem rapidamente afirmando como importante espaço de reflexão e debate em torno de políticas, de infraestruturas tecnológicas e de práticas relacionadas com o acesso aberto aos resultados da investigação científica desenvolvida nas instituições de ensino superior e de investigação. A adoção de uma visão compreensiva e multidimensional sobre aquelas políticas e práticas, a presença de vozes autorizadas que veiculam consigo diferentes perspectivas e experiências, o interesse que as questões do acesso aberto vão ganhando à escala institucional, nacional e global, são, em minha opinião, fatores que explicam a progressiva centralidade da Confoa para as nossas comunidades, despertando cada vez mais a atenção de responsáveis pelas instituições, de investigadores e de especialistas. A Universidade do Minho entende que estas iniciativas são particularmente relevantes para as instituições universitárias, por razões que mais adiante referirei, e por isso, desde a primeira edição da Confoa, que tem participado na sua organização e no desenvolvimento de forma sistemática e, julgo, expressiva. Neste ano de 2013, a Universidade do Minho celebra o 10º aniversário da criação do seu repositório institucional, registando uma década de envolvimento em iniciativas de diversa natureza, formulação de orientações institucionais, adoção de medidas e dispositivos operacionais, desenvolvimento de projetos relacionados com o acesso aberto ao conhecimento. Este é um projeto, o do acesso aberto, com o qual a Universidade está profundamente comprometida, entendendo cada vez mais como um projeto estratégico cuja prossecução sucedida assegurará, vem assegurando, aliás, a concretização de importantes objetivos institucionais. Estes 10 anos de vida do repositório institucional da Universidade e das diversas iniciativas que o enquadraram nem sempre foram fáceis, mas foram sempre estimulantes e motivaram uma reflexão que gostaria hoje de partilhar convosco aqui. Falo-ei a partir da posição específica que presentemente ocupo, com responsabilidades na administração da Universidade, procurando conciliar um olhar simultaneamente retrospectivo e prospectivo, na expectativa de que essa reflexão possa contribuir para os objetivos desta conferência. Do ponto de vista da minha universidade, entre as mais-valias que para a instituição têm resultado do modo como se vem concretizando a aposta no acesso aberto, são de relevar, entre outros, o acréscimo da visibilidade da produção científica dos nossos pesquisadores. De facto, o acesso aberto tem assegurado uma circulação da sua produção que ultrapassa em muito a que resultaria da sua circunscrição aos suportes em que os resultados da sua investigação são inicialmente disponibilizados. Uma segunda mais-valia é a criação ou a expansão de redes de cooperação científica com reforço da dimensão internacional da Universidade. Também a captação de novos estudantes, designadamente ao nível da pós-graduação. E ainda
um aumento reconhecido ou reconhecível da visibilidade da própria universidade à escala global. Duas outras mais-valias, porventura menos mensuráveis ou não mensuráveis, são por nós assumidas como relevantes. Refiro-me, por um lado, à natureza de dispositivo de pública prestação de contas que, em particular, o repositório de acesso aberto não deixa de revestir. De facto, a disponibilização, nestes termos, dos resultados da atividade da universidade, numa dimensão tão estruturante como é a da investigação, constitui uma forma de devolução, por parte de uma instituição que é pública, dos produtos da sua atividade aos cidadãos que a tornam possível. Tenho em mente, por outro lado, o contributo que o acesso aberto dá à divulgação pública da ciência. Num tempo de acentuada intensificação da circulação da informação, de multiplicação e de deshierarquização das fontes de conhecimento, a presença estruturada na rede dos saberes científicos, naturalmente entendidos na sua heterogeneidade, pode constituir um importante contributo para a construção pelas pessoas e pelos grupos sociais de outras formas, porventura mais complexas e enriquecedoras de existência. A obtenção de resultados como estes que enunciei resultaram, no caso da minha universidade, como de início referi, de uma decisão institucional tomada há anos atrás de adoção de uma política institucional que vem sendo redefinida em função de novos objetivos que a instituição vai assumindo e da variação das circunstâncias em que desenvolve a sua atividade. A política institucional da Universidade do Minho evoluiu ao longo desta década de uma regulação que poderia dizer mais fraca para uma regulação mais forte, com práticas mandatórias relativamente ao autoarquivo da produção científica. Para esta evolução concorreram o reconhecimento dos efeitos positivos para a instituição e para os seus grupos de pesquisa, a que atrás me referi, da adoção desta política, e também a vontade de assegurar, e nisso estamos envolvidos e empenhados, de assegurar uma progressiva centralidade do nosso repositório institucional nos sistemas de gestão da atividade científica e pedagógica e também de qualidade da universidade. Mas a concretização sucedida da política institucional da universidade articula-se necessariamente com a criação ou com a consolidação de estruturas e a existência de recursos especializados, orientados para uma ação interna e externa, sem as quais não apenas a definição, como sobretudo a implementação de políticas de acesso aberto ficaria seriamente comprometida. Ao longo desta década, a Universidade do Minho tem podido contar com uma equipa nos seus serviços de documentação que não só é altamente qualificada no plano técnico, como tem sido capaz de uma produtiva articulação com a direção da Universidade no desenho e concretização das políticas de acesso aberto. Importa notar que, no nosso caso, a importância do papel desempenhado por estes serviços não se esgota naquilo que eu podia chamar a frente interna. A participação da Universidade, através dos seus serviços de documentação, em vários projetos, como o RECAP, que já foi hoje aqui referido, o projeto Medoanet, o projeto NECBLAC, testemunham a importância que vem sendo concedida a esta frente, chamemos-lhe externa, também ela decisiva para a afirmação do acesso aberto. O sucesso das políticas institucionais, dilo a nossa experiência, está também dependente da existência de estratégias de mobilização da comunidade científica para as vantagens do acesso aberto. A vinculação a modos outros, tradicionais de disseminação da atividade científica, dúvidas sobre formas de apropriação não controlada dos resultados do seu trabalho, problemas relativos ao copyright, a percepção das práticas de autoarquivo como redundantes ou trabalhosas, ou excessivamente trabalhosas, são obstáculos efetivos que, como tal, devem ser considerados, exigindo, para serem superados, práticas de interação sistemática com os investigadores e também a disponibilização de serviços complementares que tornem para eles e para os seus grupos evidentes os ganhos reais decorrentes da opção pelo acesso aberto.
Finalmente, o sucesso destas políticas, na nossa perspectiva, como aliás de outras políticas institucionais universitárias, depende muito da contínua monitorização da sua aplicação e, em função do diagnóstico que tal monitorização permite, do desencadear de ações complementares. A devolução às escolas, aos institutos, aos centros de investigação, dos efeitos das iniciativas que são tomadas, uma interação regular com os responsáveis daquelas estruturas, uma contínua reatualização dos resultados obtidos, vem assegurando, no nosso caso, uma presença regular do acesso aberto na agenda institucional. Ao longo destes 10 anos, a Universidade do Minho tem feito um percurso que nos satisfaz, naturalmente com obstáculos e dificuldades de várias natureza. Pretendemos, ainda assim, assumir novos desafios para além daqueles que fui sinalizando. O alargamento do âmbito do repositório institucional a todas as publicações de natureza académica dos professores e investigadores da Universidade e a sua transformação em fonte principal dos sistemas de informação, monitorização e avaliação da atividade académica da instituição, bem como o lançamento de iniciativas no domínio da disponibilização e curadoria de dados científicos, são exemplos de novos mandatos que pretendemos assumir. E a participação em iniciativas como a Confoa são para nós, nesta perspectiva, particularmente relevantes. Termino revisitando uma formulação, para mim particularmente feliz, e a que recorro várias vezes, sobre o sentido do acesso aberto à literatura científica. Na Declaração de Iniciativa de Budapeste pelo Acesso Aberto, afirma-se que o desaparecimento das barreiras que limitam aquele acesso irá acelerar a pesquisa, fortalecer a educação e difundir o conhecimento de maneira geral, tirando dela seu máximo proveito e assentando as bases para a união da humanidade em uma ampla e inédita conversação intelectual comum em sua marcha pelo conhecimento. Quero crer que assim será e que, para tal, a 4ª Conferência Luso-Brasileira de Acesso Aberto dará um importante contributo. Termino, de facto, desejando que as comunicações e os debates que nela vão ter lugar possam corresponder às expectativas de todos os participantes e que dela resulte o reforço nas nossas instituições de um movimento que tem uma indiscutível relevância, certamente no plano académico e no plano institucional, mas também, estou certo disso, no plano social. Muito obrigado. Muito boa noite a todos, excelentíssimos membros da mesa. A minha apresentação vai ser um pouco diferente, porque tem havido transformações profundas no enquadramento institucional da Fundação de Cálculo Científico Nacional e da própria FCT. Eu achei adequado aproveitar esta oportunidade para atualizar esta comunidade sobre essas alterações e sobre as oportunidades que essas alterações também representam. No contexto do esforço de redução de instituições a que o governo português está obrigado, devido à situação macroeconómica que o país atravessa, foi realizado uma revisão de todas as fundações e a Fundação de Cálculo Científico Nacional, que era uma organização de natureza operacional técnica, foi decidido que essa fundação fosse integrada numa outra fundação do Estado português, que é a Fundação de Ciência e Tecnologia, que é a principal agência de financiamento de ciência e tecnologia em Portugal. Esta transformação ocorreu ao longo do ano de 2013 e, digamos, a FCCN, a antiga FCCN, que era, digamos, que tinha a vertente mais operacional, cessou a sua existência na segunda-feira passada. Portanto, estamos exatamente em plena transformação do enquadramento institucional. Nesta nova casa, que já existia, a Fundação de Ciência e Tecnologia já existe há vários anos, estamos, digamos, a conhecer-nos, mas eu creio que uma das áreas de sinergia é exatamente esta área do acesso aberto, porque, embora a antiga FCCN tivesse a desenvolver o trabalho no repositório científico de acesso aberto português já há vários anos, como agência financiadora de ciência, há um enorme interesse estratégico por parte da Fundação de Ciência e Tecnologia em prosseguir e ampliar este trabalho. Muito resumidamente, para quem não conhece, quais é que são, digamos, os vetores de atuação da FCT, sendo a principal agência financiadora, digamos, trabalha sobre o eixo das pessoas, das ideias, das instituições, da cooperação internacional, da transferência de conhecimento. Esses eram, digamos, os eixos tradicionais. E agora, com a nossa integração,
trabalham também com a computação científica. Na área das pessoas, estamos a falar de cerca de 12 mil investigadores que, tanto na vertente de ensino como depois na vertente de carreira de investigação, são apoiados e suportados pela Fundação. Na vertente das ideias, são cerca de 3.400 projetos que são financiados ao longo de acordo com os diversos programas. Na vertente das instituições, são 293 unidades de investigação portuguesas, mais 26 laboratórios associados, representando um universo aproximado de 22 mil investigadores. Na área da cooperação internacional, é a FCT que assegura, digamos, a participação portuguesa na ESA, no ESO, no CERN, portanto, nos grandes laboratórios internacionais e também nas parcerias internacionais com mais de 60 países. Na vertente da transferência do conhecimento, foram estabelecidas parcerias com universidades de relevo mundial, com a Universidade Técnica de Austin, Carnegie Mellon, MIT, e depois há programas específicos para as pequenas e médias empresas que desenvolvem investigação em Portugal e um gabinete de indústria para fazer, digamos, a ponte entre a investigação e as indústrias portuguesas. Portanto, este é um retrato muito breve da FCT, digamos, antes da integração da FCCN. A FCCN, como organização operacional técnica, tem atuado essencialmente sobre 3 eixos: o eixo do conhecimento, o eixo da colaboração e o eixo da conectividade. Eu não me vou alongar muito, digamos, sobre os eixos da conectividade e da colaboração, porque são as vertentes mais técnicas e que são talvez mais distantes desta comunidade, mas vou referir a parte do conhecimento, que é de onde se insere exatamente a atividade do Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal, o RECAP, a Biblioteca Científica Online e o Arquivo da Web Portuguesa. Portanto, é neste eixo que se junta todas as atividades que estão relacionadas com o conhecimento. Portanto, nós, com a atividade que já vínhamos fazendo anteriormente, tivemos este ano um desenvolvimento extremamente relevante e estamos neste momento prestes a concluir a definição da nova política de acesso aberto para todos os financiamentos, todos os produtos científicos, os resultados científicos que são financiados total ou parcialmente com dinheiro dos financiamentos da FCT. Portanto, com esta política pretende-se que passe a ser obrigatório a disponibilização e acesso aberto de toda esta produção científica. Isso vai representar um passo que nós consideramos extremamente importante para o fortalecimento na área do acesso aberto em Portugal. E pronto, eram estas as palavras que eu tinha para dizer hoje. Obrigado. Bom, boa noite a todos. Em nome do nosso reitor, João Grandino Rodas, eu tenho a satisfação de estar aqui na abertura desse encontro de real importância, de grande atualidade, não é, para a universidade, que justamente nela é que grande parte do nosso conhecimento é gerado e deve ser compartilhado. Então, eu queria cumprimentar os meus colegas, a professora Sueli, que está aí à frente do CIB, organizando todo esse evento. Muito obrigada, em nome da universidade. O professor engenheiro João Nunes Ferreira, que é membro do Conselho Diretivo da Fundação de Ciência e Tecnologia de Portugal. Ao meu lado, o professor Rui Vieira de Castro, que é vice-reitor da Universidade do Minho, Portugal, quem eu já tive o prazer de visitar. A professora Maria Carmen de Carvalho, está aqui também, coordenadora geral de pesquisa e produtos consolidados do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, Brasil, membros dessa mesa de abertura também, todos os meus cumprimentos, e queria também cumprimentar a todos, em nome da professora doutora Gláucia Maria Pastore, que é pró-reitora de pesquisa, né, da nossa co-irmã Unicamp, que está aqui representando o reitor daquela universidade, e o professor Brito Cruz, reitor também da Unicamp em algum momento, e sempre reitor, não é? Uma vez reitor, sempre reitor, e no momento nosso caro presidente da nossa FAPESP, não é? Eu estou devendo um parecer, viu, professor Ruidos? Mas eu farei nesse fim de semana.
queria também cumprimentar a professora a doutora Maria José Giannini, que é a pró-reitora de pesquisa também da nossa co-irmã, a nossa Unesp, né? Somos 3 universidades estaduais paulistas que estamos aqui juntos discutindo, não é, e compartilhando nossas ideias e progressos em torno dessa direção da acessibilidade do conhecimento. Eu me esforcei muito como pró-reitora de graduação e para ter um repositório dos nossos trabalhos de conclusão de curso. E conseguimos. São Carlos me apoiou bastante e hoje nós podemos divulgar também. Já existe um local para divulgação e disponibilização dos trabalhos de conclusão de curso dos nossos alunos, que são, de fato, de uma qualidade que merece ser compartilhada. Né? Já temos nossa página da pós-graduação, com os nossos mestrados e doutorados, e eu julgava muito importante que também os trabalhos de conclusão de cursos dos alunos fossem divulgados. Eu tive a oportunidade de ser banca de alguns deles e fiquei encantada, e acho que esses resultados são muito importantes. A Pró-Reitoria de Graduação também tem apoiado a produção de material didático, e está também sendo depositado num repositório. Estão sendo selecionados, financiados, com um projeto específico da Pró-Reitoria. Eu acho que nós carecemos muito da produção de material para o ensino de graduação, e a gente tem grande capacidade de produzi-los e compartilhar, não só com a universidade, com os nossos alunos, mas com todas as outras universidades do Brasil, também de língua portuguesa, as demais, porque trata-se, de fato, de uma necessidade muito grande. E nós somos capazes de fazer isso muito bem, e a Pró-Reitoria considerou de graduação que seria uma iniciativa muito boa. E vamos premiar os melhores. Foram feitos vídeos, e daqui a pouco, mais um mês, teremos aqui, talvez nessa sala, aí, a apresentação dessa seleção. Há bolsas para os alunos de graduação também participarem como coautores dessa produção, e a gente acha que, dessa maneira, vamos construindo e compartilhando cada vez mais o nosso conhecimento. De modo que eu tenho certeza absoluta que será um evento de grande importância para a nossa universidade e as demais que aqui estão, porque, de fato, não é um conhecimento individual, ele não vai servir para muita coisa, não é? A gente tem que cada vez mais abrir esse conhecimento, compartilhá-lo. É nosso dever, inclusive, como universidade pública, não é? E, portanto, sustentada pela sociedade. Então, nossa responsabilidade das 3 públicas aqui presentes, eu acho que é imensa, porque estamos todos aqui, não é, sustentados pela nossa sociedade paulista nesse momento. Então, não podemos reter o conhecimento, né? Temos que compartilhá-lo, divulgá-lo e trabalhar para que o acesso a ele seja o mais amplo que for possível. Já temos muitas iniciativas, como aqui eu não vou repetir, eu acho que a professora Sueli já fez uma apresentação muito clara, mais competente do que a minha própria, mas eu quero só, em nome da universidade, dar as boas-vindas, desejar um bom trabalho, e dar todo o apoio que eu tenho certeza que o professor João Grandino, se estivesse aqui, eu faria da mesma maneira. Eu não poderia deixar, antes de terminar a minha fala, de dizer como eu me sinto também muito feliz pelo dia de hoje, porque foi aí, não é, um programa também conduzido aí pelo professor Marco Antônio e a professora Suzana, que me levaram a ideia de a Pró-Reitoria de Graduação criar um programa de bolsas para que esse coro que nós vimos hoje, de tão alta qualidade, pudesse se concretizar. Então, eu agradeço muito e fico tremendamente feliz de ter tido essa oportunidade como Pró-Reitora de Graduação de apoiar esses rapazes e moças, nossos alunos, que nos encantaram hoje com muita qualidade. Não é? Inclusive, esse coro, o senhor me falou, professor Marco Antônio, que permitiu uma grande proximidade com
a BRIT, né, com a Inglaterra, e que novos convênios e parcerias vão advir desse trabalho, feito lá na nossa Escola de Comunicação e Artes. Então, é isso. Muito obrigada e bom trabalho a todos. Obrigada. E a importância da conferência é mostrar os serviços que estão sendo desenvolvidos no Brasil e no restante do mundo em relação ao acesso aberto. Então, esse é um movimento que já se iniciou há muitos anos nos países desenvolvidos, né, e que agora abrange o universo todo, no sentido de que é uma discussão para que os documentos produzidos a partir de pesquisas, principalmente financiadas com dinheiro público, que elas sejam de acesso aberto e restrito a toda a comunidade. Sim, esta conferência representa um esforço destas comunidades no sentido de desenvolver e empurrar cada vez mais o conceito do acesso aberto na comunidade científica. Nós aumentamos a nossa massa crítica imenso trabalhando com o Brasil e também com Portugal. Eu diria que este evento que hoje se inicia aqui na USP e que vem na continuação de outros eventos que tiveram lugar em outras universidades, também universidades portuguesas, é um momento privilegiado para se garantir uma reflexão e um debate sobre as questões do acesso aberto ao conhecimento científico. E este encontro é uma ocasião privilegiada para, beneficiando da presença de pesquisadores, de técnicos, de responsáveis por instituições, para se debater os modos, as estratégias de afirmação deste movimento e de consolidação deste movimento. This is a wonderful conference, I think, to help really advance people's understanding around the world of the importance of opening up access to scientific and scholarly materials. The reason I'm here to look at the effect and the relationship with open access and copyright, to look at the legal aspects and how the legal aspects work closely with the open access principles and the practices. So one of the applications is just to look at the law and the university policies and procedures that deal with open access, and just to make sure, just to articulate how they work together, how they mesh. Important for international landscape because Brazil, big country, and a lot of research resources and a lot of researchers, people who work in the research area. So for us, for my country, open access is very important because now our government would like to improve research assessment. We should have better information what scientists do and how much money scientists should have. Dando sequência às atividades do evento de abertura da 4ª Conferência Luso-Brasileira sobre Acesso Aberto, com o lançamento do repositório da produção científica do CRUESP. A professora titular, Sueli Mara Ferreira, fará a apresentação do repositório. Com a palavra, a professora titular, Sueli Mara Ferreira. Bom, boa noite novamente. Nós vamos fazer uma apresentação do nosso repositório, o lançamento como primeira atividade do Confoa, e ele não seria possível se nós não tivéssemos a frutífera parceria com os 3 pró-reitores de pesquisa e com a FAPESP, que serão as pessoas que vão compor a mesa para comentar sobre o nosso trabalho. Mas nós optamos de que eu faça a apresentação primeiro, que assim eles podem assistir e depois eles serão chamados, tá bem? E eu vou fazer junto com o Anderson, que vai fazer a apresentação ali. Enquanto eles vão ligando, eu vou comentando. Bom, em meados do ano de 2012, a convite do professor Brito, diretor científico da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, reuniram-se os coordenadores dos sistemas de bibliotecas e respectivos pró-reitores de pesquisa
do CRUESP, que é o Conselho de Reitores das Universidades Estaduais Paulistas, com o coordenador dos Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão, CEPID, e o diretor do programa Cielo, visando nessa reunião refletir sobre o acesso aberto à produção científica produzida no Estado de São Paulo e os critérios utilizados atualmente pelos rankings internacionais para medição das universidades. Partindo da proposta inicial de implantação de um repositório paulista para maior visibilidade da produção apoiada por projetos FAPESP, migrou-se para a proposição de um repositório integral da produção CRUESP em moldes tais que pudessem posteriormente ser compartilhado com as demais instituições do Estado. Com respaldo da iniciativa em andamento na Universidade de São Paulo, com sua Biblioteca Digital da Produção Intelectual, que é o repositório institucional e oficial da produção intelectual, científica, artística, acadêmica e técnica da USP, iniciaram-se as atividades para desenvolvimento dos repositórios institucionais da Universidade de Campinas e da Universidade Estadual Paulista e, subsequentemente, a implantação do repositório CRUESP. Muito embora a implantação de um repositório institucional em qualquer uma dessas universidades seja um projeto de longo prazo, dada a sua complexidade e necessário envolvimento com todos os demais sistemas corporativos nela existentes, as equipes dos sistemas de bibliotecas CRUESP se comprometeram a criar uma infraestrutura básica inicial para um repositório que atendesse à demanda de suas universidades, mas também assumindo primeiramente o compromisso de iniciar o povoamento de seus repositórios com conteúdo de interesse específico da FAPESP, qual seja a inserção dos metadados e texto completo dos artigos de pesquisadores publicados em revistas indexadas pela Web of Science e Cielo em um período que acabamos fechando de 2008 a 2012, trabalhando retroativamente na sequência. O segundo compromisso era estabelecer também o padrão de metadados internacionais Dublin Core e a infraestrutura de interoperabilidade baseada no protocolo OAI-PMH, de modo a possibilitar a metabusca por qualquer sistema que opere com base em critérios internacionais, mas especialmente focando também no portal Cielo e na biblioteca virtual da FAPESP. Como terceiro compromisso, disponibilizar na web, ainda em 2013, um embrião do repositório CRUESP para comprovar a viabilidade da proposta e execuibilidade de um trabalho integrado dessa natureza. Desse modo, tendo como membros da comissão científica do projeto os pró-reitores de pesquisa das 3 universidades, as equipes do Sistema Integrado de Bibliotecas da USP, do Sistema de Bibliotecas Universitárias da Unicamp e da Coordenadoria Geral de Bibliotecas da Unesp, iniciaram em abril deste ano de 2013 reuniões para planejamento e ações integradas e cooperativas, visando agilizar a consolidação dos repositórios individuais e também as estratégias para a conformação do repositório integrado CRUESP. Para a construção da interface única de acesso ao repositório da produção científica do CRUESP, recorremos ao metabuscador Primo da empresa Exlibris, adquirido pelo Sistema Integrado de Bibliotecas da USP em 2011, já com apoio da FAPESP, desde então. Trata-se de um sistema de descoberta e entrega com princípios de web semântica e FRDR. Passamos a demonstrar agora o repositório da produção científica do CRUESP, que em sua versão embrionária, lançamos hoje. Sua interface possibilita... Me emprestam um. Obrigada. Sua interface possibilita a busca geral, ou seja, uma busca em todas na universidade em conjunto, quando se clicaria em CRUESP, ou também uma busca em cada uma das universidades, a USP, a Unesp e a Unicamp. Tá? Ao fazermos uma busca geral, por exemplo, dessa forma,
Aqui nós identificamos, essa é só para mostrar o registro como um todo, nós já vamos fazer uma busca por assunto. Mas aqui nós já percebemos hoje que nós estamos lançando esse embrião com 55.558 documentos que se consideram registros únicos, de um único trabalho, porque nós já estamos fazendo a deduplicação. Se nós observarmos aqui embaixo, nos autores institucionais, nós vamos ver que dentro deste total de 55 mil e poucos, nós já temos 29 mil registros especificamente da Universidade de São Paulo, 26 mil e poucos da Universidade da Unesp e 1.900 da Unicamp, cuja somatória não dá os 55 mil. É maior porque mostra, evidencia, primeiro, essa funcionalidade do sistema de não contar documentos iguais, mas principalmente potencializa e evidencia as coautorias. Já estamos percebendo os trabalhos que são feitos com autores das 3 universidades em paralelo. Bom, outra informação relevante que nós já temos nesta primeira é em relação que nós já estamos fazendo a busca por faceta, ou pelo menos a classificação por faceta, das agências de fomento. Você sobe mais um pouquinho, dá? Das agências de fomento que apoiam os projetos cujo resultado foram publicados como artigos. E, nesse momento, nós optamos por normalizar apenas 3 das agências. Nós temos, obviamente, inclusive, agências internacionais, mas as agências nacionais, que nós já fizemos a normalização dos nomes entre as 3 universidades, nós temos a FAPESP, o CNPq, né, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e a CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Então, nós já conseguimos identificar que daquele montante de 55, 15 mil deles foram resultado de projetos financiados pela FAPESP. Se nós clicarmos na fundação, aqui, por exemplo, são os 15 mil resultantes, né, da busca específica agora pela Fundação de Amparo à Pesquisa. Nós começamos, a gente tem todos os textos, e aqui ao lado nós conseguimos já identificar quais são os trabalhos, né, mais financiados ou mais publicados naquele assunto, os autores, e principalmente uma outra funcionalidade que está sendo posta é a particularidade da identificação se os documentos são de acesso aberto, restrito ou embargado. O que nos leva à nossa primeira grande discussão no evento, inclusive, de que dos 15 mil projetos, artigos financiados pela FAPESP, somente 1/3 se encontra de acesso aberto até esse momento no nosso repositório, sendo o maior número deles, 8 mil, que está de acesso restrito. Também observamos que mesmo os projetos financiados pela FAPESP também são, muitas vezes, os mesmos trabalhos financiados por mais de uma agência. Portanto, nós vemos ali que dos 15 mil, 8 mil também foram financiados conjuntamente pela CAPES, e 3 mil pela CAPES e 8 mil pelas agências de fomento. O que vocês podem ver é que a gente vai conseguir tirar um número bastante relevante de indicadores. Bom, outra possibilidade que nós estamos vendo, é que eu vou falando lá e me perco aqui. Bom, se nós fizermos uma busca, sim, agora nós estamos especificamente fazendo uma busca por Labruna. Labruna é um professor da Faculdade de Medicina e Veterinária da Universidade de São Paulo, e aqui nós já conseguimos observar uma outra situação bastante interessante, que são as coautorias, né, com quem ele trabalha, mas principalmente também o outro problema da normalização, que vai ter que ser bastante resolvida internamente com as 3 universidades. Os nossos repositórios, eles primam por deixar a informação da forma como ela está no artigo publicado, até porque nós temos que fazer referências a ele, então, mantém-se a forma como está, mas vocês podem imaginar, portanto, que
nós acabamos tendo aí uma série de problemas do ponto de vista de sinonímia, erro de digitação, acento e etc. Né? Então, Então, se vocês observarem o Labruna, nós temos ali o Marcelo Bahia e também tem o Marcelo B. Né? Então, a somatória dele seria mais de 77 trabalhos ao mesmo tempo. Então, esse é uma outra que nós vamos ter que ainda estar trabalhando. Se nós formos buscar por um assunto específico, como é que nós vamos estar fazendo? Na verdade, como vocês estão vendo, esse já é o portal final, essa janela de busca, ela também vai ficar no próprio site do CRUESP, né, a própria janela, e a partir de uma busca é que se vem para cá. Então, como é que os nossos usuários vão utilizar? Ao fazer... Só um minutinho, Anderson, sobe um pouquinho. Se você clicar, ele pôs o assunto lá em cima, transtornos mentais, e tivemos os 42 resultados. Se clicar em USP, lá em cima mesmo, Anderson, só para mostrar que a gente consegue, com a mesma busca, você já teria especificamente o da Unicamp, o da Unesp, só para vocês irem percebendo. Tá? Que também nunca dá a somatória, por causa da deduplicação. Especificamente esse, nós teremos, os usuários terão o acesso, o registro do documento no centro, e ao clicarmos em acesso, nós temos todas as informações detalhadas, inclusive, se você abaixar lá um pouquinho, por favor, se ele tem o resumo, o abstract, e embaixo também se é de alguma agência de fomento, os assuntos e etc. E, ao lado direito, nós temos já os links para o repositório onde aquele artigo está depositado. Este é um exemplo de uma coautoria entre as três universidades. Portanto, o usuário pode escolher para qual repositório que ele quer ir, ou ele vai para a USP, ou ele vai para a Unesp, ou ele vai para a Unicamp. E aí nós temos transtornos mentais na Unicamp, o mesmo trabalho, transtornos mentais na Unesp, e o mesmo trabalho, transtornos mentais na USP. Tá? Bom, obrigada, Anderson. Observem-se por todo este trabalho que nós temos aí, como pode ser percebido, né, nós temos muitos próximos passos ainda, são bastante complexos, não se trata somente de nós aumentarmos o povoamento de dados com maior cobertura temporal, por enquanto nós estamos só em 3 anos, por enquanto nós estamos só com revistas, artigos de revista e artigos indexados pelo Web of Science. Quer dizer, então, nós teríamos que colocar maior cobertura temporal, novas tipologias de documento, mas, principalmente, vai ser necessário muitos outros desenvolvimentos visando compor o banco normalizado, como está sendo visto, né? O banco normalizado de autores CRUESP, o banco normalizado de agências de fomento, o mapeamento automático dos registros entre os repositórios, de tal forma que a gente faça o mesmo trabalho uma única vez. Se a equipe da USP coloca, isso tem que ser mapeado para a Unicamp, se é coautoria, e não precisa a equipe da Unicamp fazer novamente. Quer dizer, como que nós vamos gerenciar esse trabalho todo? Também precisamos, obviamente, pensar as projeções, como vocês viram, de maneira bastante simples, mas já dá para a gente visualizar a quantidade de indicadores de produção científica das 3 universidades que vão ser gerados e, obviamente, o desenvolvimento de aplicativo para isso, capacitação das nossas equipes para o trabalho integrado e contínuo, composição das políticas institucionais de acesso em nossas universidades e ampla divulgação e envolvimento entre o nosso corpo docente e discente, porque esse novo modelo de negócio envolve, né, que todos participem, não somente as equipes de bibliotecária. Mesmo nesse momento, com esse pequeno embrião, já é possível, portanto, prever seu grande potencial em termos de diversificados indicadores da ciência produzido individual ou coletivamente pelo CRUESP. Antes de concluir, eu gostaria de agradecer os 3 pró-reitores de pesquisa, a professora Gláucia, da Unicamp, a professora Maria José, da Unesp, e o professor Zago, da USP,
que infelizmente não pôde estar presente, pelo aconselhamento e pelo provimento das articulações necessárias para a conformação desse projeto. Sem isso, eles não teria sido possível. Também queremos agradecer à FAPESP, em especial ao professor Brito, pelo apoio, mas não somente a esse projeto, mas aos inúmeros outros que nós já desenvolvemos, que estão em curso, mas ainda os que virão, em especial aqueles envolvidos com o próprio repositório institucional, que, como vocês estão vendo, ainda tem bastante coisa para ser feita. E, de maneira muito especial, e reconhecendo publicamente a garra e o profissionalismo das equipes dos repositórios das 3 universidades, por terem conseguido, em um período de 6 meses, implementar, povoar e normalizar minimamente os seus respectivos repositórios com base em uma metodologia única que propiciasse a construção da integração. Finalmente, agradeço a equipe do CIB-USP, responsável pela gestão do software Primo na USP, que, usufruindo de sua flexibilidade para montar as estratégias de indexação separadamente, ou seja, utilizando esse mesmo sistema para busca nos catálogos de bibliotecas, periódicos e e-books, e expondo isso como resultado no nosso portal de busca integrada, agora também está atuando separadamente, coletando os dados nos repositórios digitais das instituições parceiras e expondo-os em outro produto, qual seja o produto do repositório CRUESP. Todavia, não fosse o envolvimento direto e específico dos nossos pesquisadores da Ex Libris, tanto dos representantes brasileiros como da equipe dos Estados Unidos e de Israel, tampouco a customização do sistema para atender a este repositório CRUESP teria sido conseguida em tempo recorde. A eles também os nossos agradecimentos e reconhecimento. Saibam todos os envolvidos que vocês, além de ampliarem a discussão sobre a responsabilidade social das universidades estaduais paulistas no que se refere à democratização do acesso ao conhecimento aqui produzido, também escreveram um lindo capítulo da história da ciência nesse Estado. Ao conseguirmos atender ao chamado da FAPESP, estamos consolidando a posição das 3 universidades paulistas e fornecendo o subsídio que eles necessitavam para oficializar, esperamos, a política de acesso aberto referente aos resultados de pesquisa por eles financiado, qual seja, faltava a consolidação do repositório, de um repositório de porte como esse que está sendo lançado. Portanto, a base e o embrião foi lançado. Agora é crescer, aumentar e envolver pessoas. Como pesquisador e batalhador incansável há mais de 10 anos no tema sobre acesso aberto, para mim foi um orgulho e uma emoção imensa ter participado nesse momento e eu agradeço muito a oportunidade. Parabéns e sucesso a todos. Convidamos para compor a mesa de lançamento do repositório da produção científica do CRUESP a professora doutora Gláucia Maria Pastore, pró-reitora de pesquisa da Universidade Estadual de Campinas e coordenadora dos trabalhos da Comissão de Pesquisa no CRUESP. O professor doutor Carlos Henrique de Brito Cruz, diretor científico da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Convidamos a professora doutora Belmira Oliveira Bueno, pró-reitora de pesquisa em exercício da Universidade de São Paulo. Convidamos para compor a mesa a professora doutora Maria José Mendes Giannini, pró-reitora de pesquisa da Universidade Estadual Paulista. Eu vou passar a palavra, então, para a professora Maria José, depois para o professor Brito e para a professora Gláucia, que é a coordenadora geral dos projetos. Está bem assim, senhora? Sim, perfeito. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui hoje, principalmente ao lado da doutora Sueli, doutora Gláucia, professor Brito, professor Rui, professor João, Maria do Carmo, né? Maria Carmen. Eu acho que hoje é um marco deste Estado ao lançarmos o repositório CRUESP. Eu tive a honra de, naquele momento, receber a visita do professor Brito, quando fez-se um desafio, né, de
em termos do nosso repositório. E graças ao trabalho incansável da Sueli, eu acho também da Flávia, da nossa CGB, e do Luiz Vicentini, da Unicamp, eu acho que isso hoje é uma realidade. Eu fiquei emocionada ao ver o repositório ali colocado CRUESP. Para este Estado que produz 50% da ciência do Brasil, sem dúvida, desculpe-me as outras universidades, os outros repositórios, mas, com certeza, isto será um marco fundamental de maior visibilidade da produção das nossas 3 universidades. Com certeza, esse trabalho não foi feito sozinho, mas vocês 3, junto com outros que participaram. E ver hoje que nós já temos mais de 50.000 dados neste repositório é emocionante, em tão pouco tempo. Eu gostaria de destacar o nosso repositório Unesp, que também, em tempo recorde, conseguiu colocar um número significativo de artigos, teses e outros documentos. Neste momento, eu gostaria de chamar a atenção de que foi criado, em fevereiro, um grupo de trabalho que avançou significativamente neste momento para, então, colocar adiante aquilo que a Unesp também considera de extrema importância. Estar junto hoje, junto no CRUESP, com USP e Unicamp, é extremamente importante. Então, este grupo tem como presidente do grupo gestor do Repositório Institucional Unesp, a nossa vice-reitora, a professora Marilza, e a professora Tânia De Luca, que é a coordenadora geral do repositório, a professora Silvana Vidotti, que é a coordenadora acadêmica, e a professora Flávia Bastos, que é, então, da CGB, a nossa coordenadora executiva. Sem o trabalho de todas que não vou enumerar aqui, sem dúvida, a Unesp não poderia, em tempo recorde, ter colocado este número significativo dentro do repositório CRUESP. Eu gostaria, então, mais uma vez, de ressaltar que hoje é fundamental nós termos, e principalmente dentro deste evento, ter lançado o repositório. Eu acho que isso, com certeza, dará maior visibilidade ao trabalho de vocês. Parabéns a todos. Muito obrigada. Boa noite. Eu queria, em nome da FAPESP, manifestar a nossa satisfação com essa realização marcante que as nossas 3 universidades estaduais anunciam hoje, que é esse repositório da produção científica dos professores e pesquisadores e estudantes nas 3 universidades. É muito recompensador para nós ver a forma como as 3 universidades responderam de maneira positiva e muito rápida até a esse desafio que a FAPESP colocou para as universidades há alguns meses, algum tempo, mas o tempo no qual eles fizeram foi muito bom. Eles têm uma realização muito efetiva. E a preocupação da FAPESP ao levar esse desafio às nossas 3 universidades foi a seguinte, quer dizer, nós estamos, como parte da estratégia para o desenvolvimento científico e tecnológico no Estado de São Paulo, que é a missão da FAPESP, um dos elementos muito importantes do momento atual é o elemento de se
buscar e obter maior visibilidade e, com isso, maior impacto para a ciência que é feita no estado de São Paulo. Então, para isso, a FAPESP tem feito várias ações e essa, que agora as nossas 3 universidades anunciam, será fundamental, porque é bem conhecido o fato, já bem documentado, inclusive, em trabalhos científicos, que os trabalhos científicos que são disponibilizados em repositórios de acesso aberto são mais citados e mais vistos pela comunidade científica no mundo inteiro, por um fator grande, pode ser de 100% a 300%, a mais do que aqueles que não estão no acesso aberto. Então, esse é um dos objetivos que a FAPESP buscava com esse desafio que apresentou ao CRUESP. O outro objetivo muito importante para a FAPESP é o objetivo digamos assim, da prestação de contas ao contribuinte, que também é um elemento que faz parte do estatuto da FAPESP, e a nossa visão é que, com os instrumentos atualmente disponíveis de tecnologia da informação e de acesso a documentos e informações por meio da web e da internet, torna-se quase que obrigatório que as organizações que são financiadas pelo contribuinte para produzir conhecimento tornem esse conhecimento disponível para o contribuinte, para todas as pessoas que pagaram imposto para financiar aqueles projetos de pesquisa que levaram aos resultados que estão naqueles artigos científicos. A gente não tem que perguntar ao contribuinte para que ele quer ler aquilo ou se ele vai entender aquilo. Essa é uma pergunta que não se coloca. Ele tem que ter o direito de ver aquilo na hora que ele quiser. E esse foi então o segundo motor da FAPESP para levarmos esse desafio, hoje tão bem cumprido, às nossas 3 universidades estaduais. Eu queria, antes de concluir, dizer a vocês que a preocupação da FAPESP com a disponibilização da informação, com a visibilidade e com a própria ideia do acesso aberto não é uma coisa nova. É algo que a FAPESP já vem fazendo e já vem exercendo há mais de uma década. E eu vou mencionar para vocês 2 iniciativas muito importantes que a FAPESP tem nesse campo. Uma é o programa que a FAPESP começou desde 1997, chamado Cielo, um conjunto, na verdade uma coleção de revistas científicas que foi se ampliando desde 1997, hoje tem já mais do que 200 revistas científicas, publicadas do Brasil. A gente tem que dizer publicada do Brasil e não publicada no Brasil, porque ela é publicada do Brasil porque a gente põe como critério para essas revistas que elas sejam de circulação e de visibilidade internacional. Então, são revistas publicadas do Brasil, cujos artigos estão disponíveis também em acesso aberto desde o primeiro momento da criação do Cielo. O Cielo é hoje o maior e mais usado repositório, na verdade a palavra certa não é repositório, é a maior e mais usada coleção de revistas científicas em acesso aberto, disponível na web. Ano após ano ganha sempre o primeiro lugar daquela organização que faz um ranking das coleções de revistas científicas e dos repositórios. E, além disso, o Cielo gerou irmãos em outros países. Tem hoje um Cielo do Chile, um Cielo da Espanha e de vários outros países, alguns da América Latina, outros da Europa, que também, então, têm as suas coleções e formam uma grande coleção toda conectada. Uma das pessoas que idealizou e que hoje faz funcionar o Cielo para nós, está aqui, é o Abel Packer, está ali, levanta a mão, Abel. Isso, parabéns. Grande, é uma das
uma das maiores iniciativas do mundo em termos de acesso aberto para trabalho científico. Então, essa é uma das iniciativas da FAPESP. A segunda iniciativa da FAPESP, é mais recente, chama-se Biblioteca Virtual, que, na verdade, é a coleção das informações sobre todos os auxílios e bolsas que a FAPESP apoiou a pesquisadores aqui no estado de São Paulo desde 1992. Tem o título, o pesquisador, a instituição, o prazo, a modalidade, o resumo, e é disponível no site da FAPESP e é um arquivo muito, muito útil para o entendimento de que atividade de pesquisa acontece no estado de São Paulo, para o desenvolvimento de colaborações internacionais, porque a biblioteca virtual está disponível em português e em inglês. Então, pesquisadores de qualquer lugar do mundo podem vir ali pesquisar uma palavra e ver quais projetos de pesquisa a FAPESP financiou com aquela palavra que a pessoa mencionou. São atualmente mais de 100 mil itens relativos a bolsas, todas as modalidades da FAPESP, e, se eu estiver me lembrando corretamente, algo como 30 mil, talvez 25 ou 30 mil itens relacionados a auxílios à pesquisa. Também está aqui conosco hoje a pessoa que nos ajudou a montar essa biblioteca virtual, que é a professora Rosali Fávero, que está ali. Levanta a mão, Rosali. Tá bom. Então, esse repositório que hoje é anunciado se junta a essas iniciativas e certamente em algum momento nós vamos conseguir conectá-las umas às outras, né? Porque o repositório, eu vi o plano inicial e a demonstração hoje, quer dizer, foi montado e planejado com muito profissionalismo, justamente buscando ter essa capacidade de ter o pessoal desse ramo usa para isso uma palavra que eu estou tentando me lembrar, que é chata, interoperabilidade, tá certo? Mas é uma coisa que permite um repositório conversar com o outro. E com isso vai fazer os três repositórios, as três coleções mais ainda importantes, e some-se a isso o fato de que a partir de agora para o fim do ano, nós vamos anunciar daqui a 2 semanas, mas já temos falado disso, o Abel conseguiu essa conexão de toda a coleção do Cielo com o Web of Science, de tal modo que toda vez que um pesquisador for pesquisar um artigo no Web of Science, ele vai poder pesquisar a coleção do Cielo daquele mesmo jeito que pesquisa no Web of Science. Vai aparecer como uma coleção adicional. Então, vocês vejam, é um conjunto de iniciativas com um objetivo. O objetivo de tornar a ciência que se faz no estado de São Paulo mais visível e, com isso, ganhar mais impacto dessa ciência no mundo intelectual da ciência que se faz no mundo inteiro. Meus parabéns à Sueli e toda a equipe das 3 universidades pela realização do repositório, também aos pró-reitores de pesquisa, a professora Glaucia, a professora Maria José, o professor Zago, que não pôde estar aqui conosco hoje, por terem pilotado e trazido esse projeto até o ponto em que ele está, que já é notável e nós temos grandes expectativas sobre esse repositório. Muito obrigado. Bem, boa noite a todos. É uma enorme satisfação estarmos aqui hoje. Estou representando o professor José Tadeu Jorge, o reitor da Unicamp, mas eu não poderia deixar de estar de forma alguma, porque é um dia muito especial. Cumprimento meus colegas de mesa, a professora Sueli, a professora Maria José, o professor Brito, por estarmos aqui nesse momento tão feliz, né? Gostaria de dizer que o repositório da informação científica do CRUESP realmente é uma conquista extremamente importante, porque a produção científica, como já foi falado aqui, do Estado de São Paulo, é um patrimônio brasileiro, é um patrimônio latino-americano, é um patrimônio do mundo. E nada como a gente aprender
das nossas 3 instituições, como é que nós podemos colocar toda essa produção a serviço em acesso aberto. Eu queria dizer que eu não conhecia a professora Sueli, tive a ocasião de vê-la em ação justamente nessa questão do repositório, e a forma como a Sueli e o grupo, né, o Luiz Vicentim da Unicamp, que aqui estão representados seus colegas, a doutora Flávia, e como é que isso era conduzido, parecia tão simples do lado de fora. Eu dizia, meu Deus, mas por que é tão fácil isso? Parece tão fácil. Na verdade, é o trabalho enorme, a dedicação, a competência, a seriedade. Logo vi que essa ideia só poderia ter partido do meu querido ex-reitor, professor Brito, porque ele é inquieto assim mesmo. Todos nós o conhecemos e sabemos que ele tenta identificar o que vem aí, o que está acontecendo no futuro próximo e distante. E essa inquietação dele nos contamina a todos. Nós também estamos sempre procurando, né, estar par a par com o desenvolvimento mundial, que é justamente ter acesso à informação, compartilhar essa informação e conseguirmos atingir o maior número de pessoas que conheçam tudo aquela ciência, tudo aquilo que se pratica nas nossas 3 universidades. Então, gostaria de dizer que, primeiro, parabenizar a equipe que trabalhou aqui na presença da professora Sueli, mas a toda a equipe, estendo meus cumprimentos, sabemos das dificuldades. Gostaria de agradecer muito ao professor Brito, sei que ele vai cuidar com muito carinho da continuidade desse projeto em termos do repositório. A professora Maria José, o professor Zago, que conduziram isso desde o início. Eu, quando cheguei, já estava tudo muito planificado, muito trabalhado, graças ao esforço dos meus colegas pró-reitores que estão nesse projeto. Então, um dia memorável, 6 de outubro de 2013. Com certeza vamos nos lembrar muito dessa data e da continuidade deste belo trabalho para o nosso país. Muito obrigada, Sueli, muito obrigada a todos. Eu agradeço também à mesa, né? Eu já agradeci bastante também aos nossos, a equipe, né? A maravilhosa equipe de trabalho, realmente não é um trabalho simples. A infraestrutura está começada, e cada um de nós tem uma equipe bastante grande de bibliotecários nas suas instituições, o que significa agora um grande trabalho de capacitar, de introduzir, né, e de preparar todo este corpo de profissionais das nossas bibliotecas para dar continuidade, alimentando e povoando tudo isso, né? No repositório da USP, nós já estamos, ele já é um pouco mais antigo, nós já temos a felicidade de já estar compartilhando com a BVS, né? Quando se pesquisa aqui, já vai para a biblioteca virtual da FAPESP, então você já consegue identificar esse artigo daquele relatório, etc., né? E nós queremos continuar fazendo, e a gente vai conseguir agora passar isso para absolutamente todas as demais. E nós já estamos tendo uma quantidade bem grande, viu, professor Brito, de universidades nos procurando. Nós conseguimos criar um repositório das 3 universidades paulistas. Então, nós pusemos, porque tem que ser, cada uma tem o seu. Então, um para a Unicamp, um para a Unesp, um para a USP, e, ao mesmo tempo, nós fizemos uma somatória dos 3, porque nós conseguimos gerar com a mesma metodologia, com o mesmo padrão normalizado, e aí você busca, agora as pessoas vão poder buscar ou individualmente em cada repositório ou coletivamente no que nós chamamos CRUESP, que é o Conselho dos Reitores das Universidades Estaduais Paulistas. Esse repositório das 3 universidades estaduais paulistas, USP, Unicamp e Unesp, será importantíssimo para a ciência no estado de São Paulo, porque vai ajudar a aumentar muito a visibilidade dos trabalhos científicos feitos pelos pesquisadores dessas 3 universidades. O repositório, eu acho que essa foi uma ideia magnífica, juntar a produção das 3 universidades do estado de São Paulo
porque na verdade o estado de São Paulo é o estado que mais investe, né, no Brasil nessa produção científica. Então eu acho que nós parabenizamos, o Conselho Federal parabeniza Unicamp, Unesp e USP por esse trabalho maravilhoso que será de grande valia para toda a sociedade. Então isso, qualquer pessoa de qualquer lugar poderá ter uma facilidade para encontrar aquilo que procura. Então, através de uma palavra-chave, através de um autor, ela poderá encontrar então os nomes, os cientistas, produções de alunos, produções que foram realizadas dentro então das 3 universidades. Além do produto repositório, a troca de experiências, o convívio entre as 3 universidades é extremamente gratificante e importante para o país.